Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a essa nova série de vídeos agora na Escola Digital Fala MEI. Dessa vez eu gostaria de convidá-los a iniciar uma jornada comigo para a gente falar sobre identidade da empresa. A gente sai de um ciclo de vídeos sobre tomada de decisão, sobre como fazer melhores escolhas, como que a gente realmente compreende sobre os nossos valores, e agora a gente transita então para esse universo empresarial. Não é nada muito diferente, a gente está sempre falando também de decisão, a gente está sempre falando de fazer boas escolhas e da gente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de como que a gente faz um desenho, né, real daquilo que a nossa empresa representa, principalmente no mercado, para os nossos clientes, para o mundo. O meu convite aqui hoje é para a gente falar sobre a identidade da empresa, mas antes eu gostaria de fazer aqui menção a uma frase trazida por um renomado consultor chamado Simon Sinek. Ele traz um conteúdo espetacular, ele é um consultor super renomado lá de fora. Vocês podem dar um Google aí, tem muitos materiais sobre ele. Aliás, ele é autor do best-seller Encontre Seu Porquê e Comece pelo Porquê, e fala exatamente de uma maneira mais profunda de como que a gente faz as nossas escolhas baseado, sim, naquilo que é mais importante para nós, mas mais do que nunca baseado na nossa verdade. E a nossa empresa não foge muito disso. Então, toda empresa, ela nasce de uma ideia, de um insight, de atender uma necessidade do mercado, dos clientes, do consumidor, seja o que for. Então, toda empresa nasce, certo? Um dia ela nasceu de alguma forma. Então, tem uma história, tem uma causa por trás da fundação dessa empresa. E também tem uma história das pessoas que fundaram essa empresa. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês. E o Simon nos traz um dos conceitos dele mais usados no trabalho que ele traz para inúmeras empresas renomadas, é sobre o conceito do círculo dourado. O que é esse conceito? São 3 perguntas que ele traz para reflexão: por quê, como e o quê. O que o Simon nos diz sobre isso? Que a gente precisa, né? Na verdade, antes de eu começar a explicar, o Simon nos diz que muitas empresas, elas sabem exatamente o que elas vão vender, né? Para quem elas vão vender, de que maneira que elas vão oferecer um serviço, que está nessa terceira esfera desse círculo, certo? Que é o quê? Muitas empresas também sabem quais são as estratégicas, as táticas, as estratégias, as táticas e a maneira como ela vai realmente fazer a venda desse serviço ou desse produto, certo? Porém, quando a gente chega nesse núcleo, por que a sua empresa existe? Qual que é a causa da existência dela? Por que o seu cliente vai comprar de você e não vai comprar do concorrente? Qual é o seu maior diferencial? Qual que é a proposta de valor da sua empresa? A gente está falando desse núcleo aqui. E o Simon diz que a gente precisa fazer o trabalho de dentro para fora. Nós precisamos ter isso muito alinhado, muito transparente, que seja entregue isso dentro de uma comunicação interna e externa, para que todas as pessoas saibam o porquê a sua empresa existe. E tem uma afirmação do Simon que é a seguinte: toda empresa precisa de um porquê. E a partir dessa resposta, da construção desse núcleo, né, que é o coração da tua empresa, tudo vai ser direcionado baseado nessa causa. Então a causa é o que responde à existência da sua empresa desde a fundação, né, os motivos reais que fizeram essa empresa ter nascido. E o que eu entrego a partir disso? Então, quando a gente entra aqui no como, né, já que Simon nos sugere o trabalho de dentro para fora, uma vez que eu tenho isso aqui muito bem desenhado, eu vou para o como. E esse como precisa estar muito bem alinhado com o porquê. Vai ficar muito mais fácil de você destrinchar as ações, as táticas, a estratégia correta
para que vocês possam realmente colocar no mercado aquilo que o meu cliente precisa. Então, Simon sempre sugere que a gente faça o trabalho de dentro para fora. Comece pelo porquê. Isso está escrito em todos os livros dele e é um conceito muito importante para iniciar, para a gente começar essa reflexão, porque eu sei que você tem todas as respostas em relação a todas as maneiras, as melhores maneiras de atingir o resultado. Mas quando você volta lá para dentro e realmente responde essa pergunta, será que todas as táticas, será que a estratégia da empresa, o plano estratégico está sendo desenhado de acordo com a causa, com a existência dessa empresa? E aí a gente vai para um lugar, né? O convite aqui é que a gente reflita sobre a proposta de valor da minha empresa. A gente está falando de um lugar mais inspiracional, né? E quando eu tenho isso muito bem desenhado, e o Simon nos traz muitos exemplos em relação a esse conceito, principalmente em relação à Apple. O que faz aquelas pessoas pegarem filas quilométricas, passar a madrugada para adquirir um produto da Apple? E olha que no mercado a gente encontra produtos similares ao que a Apple entrega ou até superior. Mas mesmo assim, o que a Apple vende? A Apple não vende o produto em si. A Apple vende entretenimento, diversão, facilidade. Então, é nesse lugar que eu gostaria de convidar você a pensar sobre o porquê da tua empresa. E mais do que nunca, será que eu estou preparando os meus funcionários? Será que eu estou preparando os meus clientes em relação à causa da existência da minha empresa? Será que se eu perguntar para o teu cliente o que faz ele comprar de você e não do concorrente, ele me responderia o quê? Então esse é o primeiro vídeo de uma série de outros que eu vou seguir fazendo um convite para você refletir sobre esse tema tão importante em relação à sua empresa. Toda empresa precisa de um porquê. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!